Olá, tudo bem? Começa agora o Radinho Sem Pilha, o primeiro podcast de passatempo, e estamos de volta com a nossa segunda temporada, aqui diretamente de Passatempo. E o programa nada mais é que uma forma de poder apresentar as pessoas. Você me conhece? Você já me viu aí pela rua? Essa é a ideia. A gente às vezes vê as pessoas pela rua e não sabe que elas têm algum tipo de habilidade, algum tipo de conhecimento. Então essa é a nossa proposta, né? Apresentar pessoas e contar boas histórias aqui em Passatempo. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, é interessante, mas sempre rende comentário, né? Você é místico? Você acredita em destino, em magia, em forças espirituais, energias? Vamos conversar com uma pessoa que sabe isso e está fazendo esse serviço aqui em Passatempo. Nós vamos conversar hoje com a Aline. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Primeira vez gravando? Primeira vez, sim. Então me fale primeiramente, já que a gente está se apresentando, eu sou o João do Alipe, vocês conhecem aí, eu sou Alipe Reis, né? Quem lembra? É meu avô, eu sou filho do seu João. A Aline é filha de quem? Eu sou filha da Dulcina, do Neném Pedrosa, né? Meu pai era mais conhecido, mas já faleceu, né? Mas falando por ele, eu acho que vai ficar mais fácil todo mundo conhecer. E Aline, o que você faz assim de curioso que foi a razão de eu ter te trazido aqui nesse programa? Então, eu trabalho com os oráculos, né? Com as cartas, baralho cigano, tarô e outros tipos também de oráculos, né? Trabalho de forma terapêutica, faço a parte também divinatória, né? Que é a parte da adivinhação. Mas, assim, o que eu mais gosto de trabalhar mesmo é com a terapia, né? Tanto que eu faço a terapia oracular. Eu uso os oráculos para me ajudar nos meus atendimentos. E o oráculo, ele tem essa... é certo falar que ele cuida ou ajuda a cuidar do lado espiritual? Seria isso ou não? Então, na verdade, não tem muita ligação, sabe? Oráculos com espiritualidade, com religião, igual muitas pessoas pensam, não. Por exemplo, eu mesmo, né, hoje eu não sigo nenhuma doutrina religiosa, né? Eu vivo a minha espiritualidade de forma livre, sem vínculo nenhum com religião. Na verdade, os oráculos, né, são estudos mesmo, né? São estudos, você vai estudar, você vai aprender. Igual tem muita gente que às vezes acha que precisa de dom, e não necessariamente, né, que tem que ter um dom, mas você precisa pelo menos gostar, né? Porque como que você vai fazer uma coisa que precisa de tempo, né? Tipo assim, para estudar, porque é estudo para muito tempo, para a vida inteira. Depois a gente até vai falar aí um pouquinho das cartas, né? Significados. Então, ou seja, você tem que gostar. Então, não necessariamente que precisa ter espiritualidade. Quem quiser usar, usa, né? Eu, assim, como eu acredito muito no espiritismo, então, às vezes, nas minhas tiragens, eu peço assim, ajuda meus guias, né? Mentores espirituais, o anjo da guarda. Mas a pessoa, né, por exemplo, você, né, se você quiser hoje aprender a fazer tiragem, a ler os oráculos, tudo bem, né, não precisa se vincular a nenhuma religião. E como é que você descobriu, assim, o que te fez se aproximar dessa questão de cartas e oráculos? Que momento da sua vida que você descobriu isso? Então, na verdade, eu sempre gostei, né, a primeira vez que eu fiz uma leitura, né, que uma pessoa fez pra mim, na verdade, a pessoa até quis passar tempo, só que ela não continuou com isso. Eu tinha 12 anos. Quando eu fiz a primeira vez. E deu tudo certo, né? Bateu muito certinho. Você lembra o que você pesquisou? Era para ver sobre relacionamento. Eu comecei a namorar muito nova, né? Então, na época, eu já, tipo assim, eu fui tirar para saber, né? Sobre namoro e tal. E tudo que a pessoa me falou deu certo. Os conselhos que ela me deu também, eu segui, né? Os conselhos e deu tudo certinho. Saiu exatamente como a pessoa, né? Tinha falado. Então, ou seja, eu sempre gostei muito. Só que por causa mesmo de crença religiosa, das pessoas, né, acharem que não, tipo assim, né, tem muito preconceito. A família também, né, por exemplo, que, né, tem ali as crenças e as regras que seguem. Querendo ou não, eu nunca pensei em trabalhar com isso, né? Até que foi no final de 2022. Né, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava, né, profissionalmente mesmo, ele era tarólogo, só tarólogo, ou seja, ele não lia os outros oráculos também não. E nas tiragens que fazia, como eu era muito curiosa, né, eu às vezes perguntava, prestava atenção, e aquilo ali foi me chamando a atenção. E aí aí a pessoa falava, olha, você leva jeito, né, por que você não começa a tirar? Aí ele me deu, né, um oráculo, um baralho cigano,
com legenda, e eu comecei a tirar. E passava horas e horas também com as minhas amigas tirando, e as coisas começaram a fazer muito sentido. Né? Mesmo aprendendo, eu tirando para ela, ela tirando para mim. Amigas, então. Conheceu um rapaz, já ia lá, não sei, para... a gente ficava tirando e tudo foi batendo muito certo. Também me ajudou muito, eu estava passando por um processo também na época, sabe? E me ajudou muito. E aí, eu e ela ficava tirando, as coisas começaram a acontecer, e eu falei assim, não, eu vou começar a estudar e vou ter isso também como uma profissão, já que é algo que eu gosto, né? E aí, fiz o meu primeiro curso, que foi com o baralho cigano, né? Que ele como ele tem menos carta, né? É o mais fácil da gente começar. Ele é mais objetivo. E foi aí que tudo começou. Aí assim que eu concluí o curso, eu já comecei a fazer meus vídeos, postar, que eu tava, né? Que eu tava fazendo as tiragens, que eu tava fazendo leitura. E tô até hoje, não pretendo parar. E você tá só trabalhando com isso? Ou você faz mais alguma coisa, tem outro emprego? Ou você tá por conta aí das cartas? Né? Hoje eu ainda concilio, ainda com os suplementos que eu vendo, né? Uns suplementos naturais. Tá. Mas assim, eu pretendo ter só como... Tipo assim, ter só as terapias com os oráculos mesmo ainda no futuro como meu principal trabalho. Entendi. E qual que é a diferença aí? Você falou que você começou com o cigano. Com o baralho cigano. E quais são os tipos? Você tem aí na mesa aí alguns? Quais são esses tipos aí? Então, eu trouxe, tipo assim, pra mostrar aqui, olha, esse é o tarô. A diferença, na verdade, tudo é oráculo, né? Todos são oráculos. A diferença é que, né, como que a gente vai saber separar, por exemplo? O tarô, são 78 cartas, né? Ó. O baralho cigano, aqui eu até trouxe 2, né? Tem um aqui que ele é mais antigo, que é o de Santa Sara. Eles são 36 cartas. Trouxe uma versão também aqui, ó, do mais novinho. E esse aqui é um tipo de oráculo. Na verdade, oráculos são vários, né? Eu trouxe até esse aqui, ó. O que é um oráculo? De Ganesha. O que é? Oráculos são, tipo assim, tem muito tipo de oráculo. Por exemplo, o tarô e o baralho cigano é um tipo de oráculo. Porém, nem todos os oráculos, né, são, por exemplo, um tarô e um baralho cigano. Porque para ser um tarô, tem que ter 78 cartas. E o baralho cigano, 36. Os oráculos, a maioria deles vem escrito as frases, assim, ó. Né? Que tá falando nessa aí? Lê essa aí pra gente. Vamos ver. Tá valendo não, viu, gente? Não é previsão não, é só apresentando a carta aí. Prioridades. Todo dia é um presente. Se você deseja criar organização em sua vida, você se beneficiará da priorização. Faça suas escolhas sobre como você gasta o seu tempo de acordo com seus valores. Em tempos de prioridades, para cada decisão importante, você pode se perguntar: qual será o impacto da minha decisão? O problema é que parece que todas valem, te dão uma cutucada, né? Sempre, porque tem a conexão, né? A sincronicidade. Quem assistiu e acha que essa passagem aí não serviu, provavelmente está muito bem organizado, parabéns. Então, ou seja, oráculo, né? Por exemplo, sabe aquelas caixinhas que as pessoas usam muito também para tirar aquela mensagem do dia? Aquilo ali é um tipo de oráculo. Então, ou seja, tem muitas pessoas que às vezes, né, tipo assim, por ser em cartas, acha que, né, querendo ou não, vem meio que um certo preconceito. Mas, tipo assim, às vezes a pessoa pegou ali aquele livrinho, por exemplo, abriu aquele livrinho, tá ali a mensagem do dia, tirou na caixinha aquela mensagenzinha, é um oráculo, tá lendo um oráculo. E assim, eu não sei se explica. De onde que vem a energia, assim, de eu puxar aquela carta, às vezes, que eu estou precisando, o que me direciona aí naquela carta, ou aquela mensagem aparecer para mim, tem alguma energia? Como é que funciona isso? Então, querendo ou não, por exemplo, se eu for fazer um jogo para você, né, eu vou lhe pegar seu nome, sua data de nascimento, eu me conecto com a sua energia. Então, ou seja, eu não acredito em acaso, né, eu acho que tudo é sincronicidade, tudo tem um porquê, né? Então, ou seja, eu vou me conectar ali com a sua energia, mas assim, não tem nada tipo assim, de diferente. E as cartas que vão sair, né, é exatamente aquilo que você está precisando ouvir naquele momento. Por exemplo, você mesmo, né, se você já tirou alguma vez esse tipo de oráculo. Quantas pessoas às vezes tira, vai lá e fala, nossa, olha que coincidência, saiu justamente o que eu estava precisando ouvir. Né? Mas, ou seja, não é que, né, não foi um acaso que você está precisando ouvir aquilo, né? Ou seja, é uma conexão mesmo que tem da gente com o universo, né? E o universo ele vai direcionar aquilo que você precisa. É uma maneira do universo ajudar a gente. Isso, então. É uma maneira, assim, a gente faz parte de um todo, tem todas essas conversas. Tudo, né? É a conexão, a sincronicidade que existe, né, entre o universo e a gente. Entendi.
E me conta agora, a gente não pode falar nomes, é claro, viu, né? Todos os exemplos aqui serão hipotéticos. O que a galera mais procura quando busca o seu serviço? Então, o que eu mais atendo é vida amorosa, vida Disparado, sentimental, assim. relacionamento. 70% dos meus atendimentos são vida amorosa, né? E relacionamentos. O que o povo quer saber? Mais mulher ou mais homem? Mais mulher. Acho que as mulheres estão sofrendo mais aí, né? Eu sofri, sim. Então, assim, procura para, por exemplo, às vezes está passando por alguma crise no relacionamento, né? Assim, hoje em dia eu vejo que, como as pessoas ainda não têm a noção também de que, por exemplo, os oráculos, né? Não é, tipo assim, uma previsão. Por exemplo, tem muita gente que acha que aquilo ali vai tá predestinado. Aquilo que eu falei é aquilo e pronto. Não, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Então, ou seja, não é porque eu tô falando para você que é alguma coisa que aquilo ali tá predestinado a acontecer, não. Por exemplo, eu te dou um conselho, tem alguma coisa de ruim acontecendo. Por exemplo, seu casamento tá passando por algum problema aí que não tá legal. Então, ou seja, os oráculos, né, as cartas, eles vão te dar um direcionamento para você melhorar aquilo ali. Igual você até falou aí no inicinho, né, do vídeo também sobre destino, né? Se a gente acredita em quem acredita em destino. Eu acredito no destino, mas eu não acho que o destino da gente, ele tá pregado, não. Imutável, né? Isso, eu acho que não... A gente pode modificar muita coisa, né? Ou seja, por exemplo, se eu vejo que a minha vida, ela tá encaminhando, né, para uma coisa que não tá sendo legal, eu posso mudar. Tem gente que não quer fazer nada, não quer ter atitude nenhuma para mudar aquilo ali. E, por exemplo, tudo de ruim que acontece no final, lá no futuro, vai falar assim, é porque foi o destino, isso tinha que acontecer. Meio que uma desculpa também, Meio que uma desculpa, né? Igual a tarô mesmo, né? Os oráculos, é uma ótima ferramenta para autoconhecimento. Então, ou seja, né, é uma ferramenta para quem realmente quer descobrir não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Evitar as piores, né, talvez, isso, né? Descobrir o que a gente mesmo tem de pior para a gente poder melhorar. Me conta aí, vamos fofocar mais aqui então. A mulherada, então, vai lá para saber, para tentar resolver alguma coisa que está rolando na relação, né? Para tentar isso, resolver muito problema de relacionamento. Que mais? Traição? Traição perguntam demais. É a mais popular, né? É isso. Todo mundo quer saber se está sendo traído ou não. Se vai ser traído, se será traído. O povo tem medo também disso? Ou quer saber do presente só? Não, tipo assim, a maioria das pessoas que vêm perguntar é se, né, por exemplo, fulano me traiu, né? E a maioria das pessoas que vem já sabe, né? Ou seja, vai ali para confirmar. Eu até brinco que a pessoa quer ter uma desculpazinha pra... eu tô... Né, por exemplo, às vezes vivo num relacionamento abusivo, né? E quer ali uma força, alguém que fale alguma coisa para que a pessoa tome ali uma atitude, né? E, tipo assim, mas baseado, por exemplo, no que as cartas falou, não no que a pessoa está vivendo. Então, ou seja, eu sempre pergunto também, vai fazer diferença para você saber se está sendo traído ou não? Porque às vezes a pessoa quer ouvir uma coisa, né? Ela vai lá mais para ouvir uma coisa que ela quer do que o que será, né? Talvez, isso, e tipo assim, às vezes não tem necessidade, né? Eu abro aquelas caixinhas também no meu Instagram de vez em quando, não sei se você já viu. Perguntas, caixinha de perguntas. Isso. Qual que é o seu Instagram? Fala aí, olhando para a câmera aí. É Terapia com Oráculos. Terapia com Oráculos, né? Que é o meu Instagram. E... Então, ou seja, lá eu não respondo sobre saúde e nem sobre traição, né? E esses dias mesmo gravando lá eu ainda falei, né? A moça falou que tinha pegado umas conversas do marido dela com uma outra, né? E queria saber se ele estava traindo. Eu ainda falei, você já pegou as conversas. Dependendo do papo, então, tipo né? assim, mais ou menos você já sabe. Se você for olhar como que tá o seu relacionamento, o que tava nessas conversas, né? Ou seja, mais ou menos você já sabe, você quer só confirmar, né? E às vezes não tem necessidade, igual eu falei assim, às vezes é melhor ser o quê? Né? O relacionamento tá legal e tal, então deixa aquilo ali. Mas pra que saber? Às vezes só vai deixar a pessoa mais pior. É verdade. E a questão também, por exemplo, de gravidez também, a mulherada vai atrás também, saber se vai ter filho? Vai sim. Tipo assim, tem gente que fica querendo. Às vezes, por exemplo, tá com algum problema, né? Alguma coisa assim. No inicinho mesmo, quando eu comecei, né, a divulgar o meu trabalho, eu lembro que eu coloquei, durante um mês eu fiz, né, sem cobrar, para as pessoas conhecerem, saberem como que é. E teve até uma pessoa que, lá no inicinho, olha pra você ver, quando eu comecei mesmo,
que me perguntou, né, que já tinha muito tempo, já que estava casada e não conseguia engravidar, né, o que estava acontecendo com ela. E quando eu tirei, eu vi que o problema não era com ela. Eu falei assim, olha, eu acho que o problema não é você. Quem sabe o problema, né, não é no seu marido. E aí, ela foi e tinha falado comigo. Ela falou assim, realmente meu marido tem uma hérnia, ele nunca foi no médico porque tem medo de precisar operar e tal. Então, ou seja, na hora ali, eu já consegui ver que o problema não estava nela, estava nele, entendeu? Isso bem lá no inicinho. Então, assim, aí eu dei os conselhos que as cartas trouxeram, né, que eles poderiam fazer e tal, mas aí eu não sei, né, se fizeram, se foram, se procuraram, né. E caso de doença também, o pessoal já te procurou? Assim, tô com problema, eu vou sair dessa? Procura, tem muitas pessoas que procuram sim, igual o caso de doença, né, eu não... Tipo assim, dependendo da situação, de como está a pessoa também, eu não gosto de olhar. Porque eu falo o seguinte, porque às vezes tem muita gente que às vezes acha que a gente, né, como tem isso, acha que olha tudo. E não, tem muita coisa que a gente não precisa saber, né? Porque, ou seja, só vai gerar mais ansiedade, só vai, né, trazer às vezes desconforto. Então, para que saber de tudo? Então, por exemplo, igual esses dias para trás, né? Uma cliente minha perguntou como que ia ser ela ia viajar, como que ia ser a viagem. Aí eu fiz a previsão para ela antes dela ir. Falei, olha, vai ser legal, você vai estar tudo bem, mas no finalzinho alguma coisa vai te chatear. E cuidado com virose, né? Eu acho que pode acontecer alguma coisinha lá que você vai voltar meio que com a virose. Quando ela veio, exatamente como eu tinha falado para ela. Ela falou assim que foi ótimo, mas que no finalzinho já nos dias de vir embora, aconteceu uma situação lá com um parente dela que deixou ela bem... constrangida assim, ela ficou mais recuada, mais quietinha lá no canto. O filho dela já tinha pegado a virose e 2 dias depois que ela voltou da viagem, ela também pegou. E tipo assim, aí a pessoa, quem vê, fala assim, nossa, mas como que você adivinhou? Por exemplo, né? Acha que a gente tá adivinhando. E não é, tipo assim, tem as cartas São aqui sinais, que eu vi. né? Essa mesma cliente, uma vez eu tava tirando também, olhando para ela de saúde, eu tinha falado com ela, falei assim, olha, tá sentindo alguma coisa em urina? Né? Tipo assim... Como é que vem esse processo, assim, pra saber que é urina? Aí então, parece o quê, isso assim? é meio polêmico, porque, tipo assim, eu não posso... eu não um sou médica, né? assim, igual do livro de biologia. Depois eu vou te contar a carta que mostra isso, né? Então, aí eu falei com ela, tá sentindo alguma coisa? Porque eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico. Por isso que eu até não gosto de falar, entendeu? Tipo assim, sobre saúde, dependendo, eu nem tiro. Aí no médico. Isso. Eu só perguntei pra ela se estava sentindo. Aí ela falou assim que não estava sentindo nada. Aí eu falei pra ela, né, fazendo a previsão lá, eu falei pra ela, você vai ter que fazer muito exame. Aqui eu vejo muito, mas muito exame, porque realmente eu via muitos exames que ela ia ter que fazer. Vê como? Assim, vem na sua cabeça um monte de exame? Vê nas cartas. Escreve exame. Tipo, Quer saber? Tem as cartas que me falaram isso, né? Por exemplo, aonde que eu vi que ela poderia estar com alguma coisa de urina? Né? Tinha saído a carta dos pássaros e dos peixes. Então, ou seja, tem ali o significado. Onde que eu vi... o que eu ia falar antes pra você é isso. Aí, eu também falei pra ela sobre um provável problema de varizes. Né? Que realmente era pra ela procurar um médico e ver o que estava acontecendo. Mas antes ela tinha me relatado que não estava sentindo bem, né? Que estava com alguns sintomas e tal. E aí, quando ela voltou, aí ela falou comigo assim, Aline, eu tava com uma infecção de urina e era silenciosa. Eu não estava sentindo nada, não dei sintoma nenhum, mas eu tive que tomar os remédios e fazer o tratamento. E ela falou assim, e por que você não me contou que eu estava com trombose? Nossa. Aí eu falei assim, mas eu não vi que você estava com trombose. Eu falei que sei que poderia ter algum problema de varizes, mas eu não falei que era trombose, né? Aí ela foi e falou assim, não, porque realmente ele está suspeitando, eu vou ter que fazer muito exame, né? Realmente, aquele tanto de exame que você viu, tem isso tudo mesmo, vou ter que fazer investigar. E ele tá suspeitando, o médico tá suspeitando que eu tô realmente com uma trombose. Só que aí, graças a Deus, ela fez exames e tudo. Ela não precisou de cirurgia nem nada, né? Ela fez um tratamento lá nas varizes e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas então, ou seja, é igual eu te falei, como que eu vou fazer uma previsão? Não, você tá com uma trombose. Eu não posso fazer isso. Entendi, né? Eu não posso. Né? Eu não posso falar, toma isso, faz isso. Não. Errado, né, a gente vê ali, né? Tipo assim, você tem uma energia para quem acredita. Ela, por exemplo, acredita. Né? Então, ou seja, você vê aquela energia, a pessoa ela foi no médico e realmente fez muito sentido. Onde que eu vi o problema de varizes, por exemplo?
Na carta da árvore. Aí você vai pensar, mas por que na carta da árvore? Porque não tem aquelas raizinhas, né? Então, ou seja, aquilo ali tudo, né? E nos estudos também a gente vê que pode significar isso. Onde que eu vi a virose, por exemplo, né? Que ela ia ter? Na carta do navio. Tem lá o seu isso, significado. Não é que, tipo você vai associando os sinais e montando um diagnóstico, vamos dizer assim, mas... Isso, baseado, tipo assim, igual, por exemplo, por que um problema de urina? Porque a carta dos peixes, como ela, né, tipo assim, tem muita ligação com a água, com o líquido, né, ali. Então, ou seja, ela leva a isso e junto com as cartas dos pássaros, fala dos 2 órgãos, né, tipo assim, tem 2 órgãos. Então, ou seja, poderia ser rins, pulmão, ou seja, mas saiu uma carta ali que provavelmente me mostrava que eram os rins. Por exemplo, se tivesse saído com a carta das nuvens, eu poderia falar que seria pulmão, né? Porque mais ou menos liga. Então, ou seja, tem todo um significado. E quando que tem, assim, mais ou menos, que começaram a usar esses oráculos? Você tem uma data histórica, assim? Onde começou a usar isso? Qual que é a origem dos oráculos de leitura, assim? Cigano, tá aí, imagina que é tarô cigano de cigano, né? Vem do cigano. Então, na verdade, tem toda uma história, né? Ou seja, eu não decorei, porque para mim não faz, tipo assim, né? Não faz muito sentido. Mas, por exemplo, o tarô, ele tem uma história, né, de quando começou, através dele. Esse aqui mesmo, ó, é o tarô de Waite, né, na verdade, o tarô de Marsella, né, é o primeiro tarô. E aí, depois disso, né, teve o de Waite e agora tem vários outros, né, tarôs. Então, e tem algum tarô novo? Desculpa te cortar. Tem algum tarô recente, assim? Criaram esse aqui? Ixi, são inúmeros. Muito, muito. Igual aqui eu trouxe, né? Tipo assim, pra mostrar, ó. Eu trouxe o tradicional, né? De Waite, ó. Mas tem vários. Igual eu tenho lá em Casa dos Anjos, que eu gosto muito. Igual, por exemplo, ó, o baralho cigano. Eu trouxe um aqui com as imagens mais antigas. Ó, quer ver? Aqui vai dar pra você comparar também. E tem esse aqui, ó, que é com a imagem mais moderna, tá vendo? Ó? Mostra pra ele lá, ó. Ó. Esse é de Santa Sara. Então, ou seja, tá vendo? Aí vão criando, né? Imagens, tipo assim, mais modernas. Mas os antigos, assim, né? Por exemplo, esses são bem intuitivos também. E aqui, a gente falou das mulheres, mas vai homem também? Atrás? Tem muito homem que consulta também. Só que, assim, homem, eles olham mais questão financeira, profissional. Vou dar certo na vida, vou ficar rico. Homem, eles não ligam muito negócio de relacionamento, não. Mulher, relacionamento. Liga sim, viu, gente? Eu ligo, viu? Beijo, amor. Mulher é relacionamento. A maioria é relacionamento. Agora, homem não. Homem é mais em questão mesmo financeira, profissional. Muito difícil você ver um homem procurando por questão de relacionamento. Muito, muito difícil. Eles não são tão curiosos igual as mulheres, não. E assim, para você montar como é que se chama assim? Não quero usar a palavra diagnóstico. Como é que chama assim que eu posso montar quando você faz essa análise? Dessa pessoa, precisa ter o movimento das cartas. Pra você chegar ali, você não tem esse trem de ver o povo, você é meio sensitivo, assim, de já fala, esse aí vai ser traído, nem precisa das cartas. Não, tipo assim, tem a intuição, né? Ou seja, igual eu te falei aquela hora, eu não vinculo a nenhuma religião, mas eu peço ajuda sim. Mas tem muita gente que acha que às vezes a gente vê espírito, ou que eu escuto voz. Eu até uma vez fiz um videozinho brincando lá no Instagram também, que eu escutava voz e, nossa, teve uns comentários. Então, ou seja, mas não tem nada disso. Essas vozes que eu falo é intuição, né? Assim, por exemplo, às vezes a gente costuma se enganar também. Por exemplo, às vezes a pessoa liga, te manda, né? Por exemplo, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, né? Por isso que eu não gosto de dar minha opinião pessoal. Porque tem muita gente que às vezes pede também. Tá acontecendo isso, isso, isso. O que eu faço? Eu falo, ó, eu não posso dar minha opinião pessoal, porque engana, a gente engana, né? Se eu for olhar eu mesmo, né? Às vezes você entra ali pensando, nossa, é isso, isso, isso. Quando você vai ver, as cartas te mostram completamente diferente, entendeu? Então, ou seja, você tem que passar longe da sua opinião pessoal, né? Sempre antes de eu começar, eu faço minhas orações e eu peço mesmo que eu seja livre de qualquer opinião pessoal minha, né? Que eu seja guiada mesmo apenas pela minha intuição e pela ajuda da minha espiritualidade, porque eu não posso dar a minha opinião ali para a pessoa. Né? Aí não é que serviço de tarô, aí é amigo, né? Isso. Embora também eu já fiz alguns cursos, né? Igual eu te falei, que tem a área terapêutica também, né? Porque quando eu tenho os pacotes que eu faço de sessões também, que a pessoa faz por semana, mas ali já é para autoconhecimento,
né? Autoestima, autoconfiança, entendeu? Coisa para a pessoa mesmo. Então, assim, às vezes nem sempre eu vou usar. Mas, por exemplo, às vezes ali eu quero descobrir, né, tipo assim, por que a pessoa tá com aquele padrão ali? Por que tá acontecendo isso? Por que, por exemplo, a pessoa atrai certo tipo de relacionamento? Porque se você for parar para pensar, por exemplo, tem mulher que atrai só homem que trai. É uma Né? regra, não sei não se é o você já destino, é uma percebeu. regra universal, né? Isso, tipo assim, igual tem gente que às vezes fala, nossa, eu tenho dedo podre, só entra gente assim no meu destino. Só pega os bad boy. E é isso que eu falo, a pessoa, ela prefere colocar a culpa no destino, né, do que ela tentar entender o que tá acontecendo. E às vezes isso vem de padrão de família, entendeu? Tipo assim, a pessoa tem que tentar entender que crença é isso. Entendi. O que faz ela se atrair por pessoas que só traem? Né? Ou seja, ou às vezes vive dentro de relacionamento abusivo. O que faz a pessoa atrair por pessoas, né, que tipo assim, que tem esse padrão de ser abusivo? Entendi. Então tem tudo ali. E se a pessoa às vezes está conversando comigo e não fala, se ela vem nesse processo, né, terapêutico, por exemplo, eu tenho as cartas para me ajudar. O que está por trás daquilo ali? Para dar tipo uma segurança no... Isso. Uma veracidade, não uma prova que aquilo que está acontecendo. Isso, tem muita gente que me procura também para revelar sonho, né, para ver se aquele sonho ali foi algo espiritual, ou se, né, tipo assim, ou se foi um sonho normal. Então, assim, às vezes eu preciso tirar para tentar entender. Mas, às vezes também não preciso, né? Tipo assim, às vezes eu não preciso tirar e eu já consigo entender ali. Eu também recebo sinais, por exemplo, na vela. Às vezes eu tô fazendo a tiragem, né? Então, eu sempre acendo uma vela também. Então, eu costumo ter as visões na vela. Até, né, você chegou a me perguntar como que, né, que tudo começou e tal. Os primeiros sinais que eu tive, né, que eu estava passando por um despertar espiritual, foi através das velas. Eu tive até a ideia de pôr uma vela aqui, mas alguma coisa num sinal de te falou, não põe, né, vai aqui, o né? primeiro sinal que eu tive foi... O estúdio aqui é meio... Você teve alguma sensação, assim, quando você entrou aqui? Não, foi energia, não, a foi energia boa? tá legal, tá legal. Viu, Gabriel? Estamos certo tá legal. aí, viu? Porque realmente sente, É. né? Tem pessoas que realmente, quando você acaba de atender, a energia é bem pesada. Né? Tipo assim, depende do que a pessoa tá passando. Mas daí você absorve meio um pouquinho dessa energia, assim, depois até você conseguir tirar absorve. Na hora, tem consulta que a gente faz que eu fico bem cansada. Mas aí eu tenho os banhos que eu faço, né? Tipo assim, eu rezo, e aí passa. E tem já teve alguém que te procurou, assim, que te emocionou, às vezes, pela necessidade dela, ou pelo que ela queria saber, fosse uma coisa assim, que você nunca tinha pensado, assim? Porque, igual, a mulher ela vai atrás de traição, de marido, de filho e tal, mas alguma história, assim, não sei se você já vivenciou isso, de que depois te mexeu com você, assim, no seu lado tipo psicológico? Assim, tem muita coisa que, às vezes, eu pergunto a pessoa depois, né? Porque, tipo assim, tem muita história que mexe mesmo, né? História pesada? E que a gente, querendo ou não, fica meio que preocupado com a pessoa também, né? Tipo assim, situação igual, por exemplo, é uma minha profissão, né? Mas dependendo da situação da pessoa, por exemplo, eu nem, tipo assim, se eu posso ajudar, eu vejo que a pessoa ali, ela não tá em condição, por exemplo, tá precisando muito, tá passando por algum problema, mas ela não tá com condição de, às vezes, pagar a consulta e tal. Então, já tem de várias pessoas assim. Né, vai ali, consulta, a pessoa desabafa, fala o que quer falar, mas já teve a caso de acontecer, igual você falou aí, de emocionar, que tipo assim, a pessoa chora de lá e eu de cá. Porque realmente, a gente sente muito. E você faz o atendimento agora também online? Você faz ao vivo e online? Como é que é? Só pelo computador, pelo celular? Como é que funciona isso aí? Eu faço online, né, por chamada de vídeo, né, quando a pessoa quer fazer por chamada de vídeo, ou eu faço por foto e áudio. Eu mando a foto da carta e o áudio explicando. Eu pretendo abrir também um espaço, porque tem muita gente procurando, né, para ser presencial. Tem muita gente que gosta, principalmente as pessoas mais velhas. E meus planos é abrir, né, até o final do ano, vamos ver se eu consigo abrir. Um consultório. Né, para atender pessoalmente. Né? Porque tem muita gente que gosta de ir ali, aí embaralha, vai ali, corta, põe a mão, a pessoa né? mesmo tira. Mas o online é a mesma coisa. Né? Tipo assim, a gente consegue entregar. Eu acho que teve gente lá de casa que já consultou com você, né? Já teve. Já agora teve, você tem que ir lá né? consultar comigo. Célia Maria, hein? Deixa agora você tem que ir lá consultar também. Eu vou lá também consultar, mas e se a gente consultar algumas coisas do Gabriel aí, nossa amiga aqui que tá aqui, Pode consultar, vamos ver o que Será ele tá falando, né? Será? Pode, Gabriel? Não, né? Será que a gente vê se o Gabriel vai casar até o final do ano? Não, né? Aí não, né? Vamos
Vamos deixar o Gabriel Vamos escapar fazer, dessa? né, as previsões. Deixa essa pra depois. Vou te salvar, viu, Gabriel? Vou Tem salvar o gente Gabriel que, dessa tipo aí. assim, pergunta, mas você olha tudo? Aí eu falo, não, depende, né? Porque, tipo assim, tem situação, quando eu sinto que eu preciso olhar, né? Eu olho sim, mas eu não vivo, tipo assim, né, disso. Por exemplo, porque tem gente que às vezes acha que, se for fazer isso, tá ali olhando o que tá acontecendo. Mas não, tipo assim, só em casos, assim, te contar alguma coisa que aconteceu comigo recente. Conte. Eu tava conversando com uma pessoa, né? E aí, tipo assim, alguma coisa me falava lá. Não acredito muito nessa pessoa, não. Não acredita que... Sei não. E a pessoa, tipo assim, queria me conhecer, entendeu? Queria que marcasse pra gente se conhecer e tal. E eu enrolando, tentando enrolar, né? Mas que seria um programa amoroso, assim? É Um date? pra me conhecer, Ah, isso, né? nossa, tipo assim, coitado. Aí eu fui enrolando. Aí chegou na hora que não teve como eu enrolar mais. Não tinha mais desculpa pra dar, né? Eu falei assim, ai, meu Deus. Falei, mas alguma coisa tá me contando que tem alguma coisinha errada. Aí eu falei, quer saber? Antes de eu falar que vou ou não, né? Falei, deixa eu ver ali. Aí eu falei, não, depois eu te falo. E eu fui lá e tirei. Falei assim, né? Queria saber, essa pessoa tá mentindo pra mim, né? Tipo assim, o que essa pessoa tá me escondendo? Quando eu fui ver, o homem era casado, ainda tinha filho ainda. Nossa, o tarô salvando aí a Salvando. pátria. Mano. Aí eu falei assim, meu Deus. Falei, mas como pode? Falei, como que a pessoa teve coragem, né? Tipo assim, a pessoa é casada, né? Tem outra família e, tipo assim, agindo como se não tivesse nada. E ele sabia dos seus dons aí? Sabia, e mesmo assim, tipo Acho assim, que ele foi continuou testar, mentindo. né? Só que aí, quando ele mandou a mensagem de novo, perguntando, né? Eu vou ir esse final de semana, porque a pessoa não era daqui, não. Eu vou ir esse final de semana. A gente pode sair pra se conhecer? Eu falei, não, porque você é casado e ainda tem filho. Aí ele falou assim, não tenho, não. Eu falei assim, tem sim. Eu falei, você vai continuar mentindo? Você tá com a carta nele lá, toma aí, ó. Até hoje, ele nunca mais mandou mensagem. Também, né? Depois dessa, o Nunca cara falou mais. até o CPF Aí dos meus falou meninos. assim, na hora ele falou assim, não, eu não sou casado mais. Eu era, mas eu já separei. Agora filhos eu tenho mesmo. Aí eu falei assim, tá. Eu falei, tá, e pronto. E bloqueei também, nunca mais a pessoa mandou mensagem de lugar nenhum. Mas então agora você tem... Querendo ou não, salva. Você sempre dá uma olhadinha assim, quando vai rolar um... Depende. Quando dá tempo, né? Você leva um baralhinho no bolso assim, às vezes? Depende, tem que olhar, né? Não custa nada. E nas festas de família, o povo te chama pro quarto. Ai, vem cá, você leva o baralhinho, porque as primas cobram. Não, tipo assim, a os minha amigos. família, igual eu te falei, são muito religiosos. Então, ou seja, por exemplo, os mais próximos, né, de mim, a minha mãe acredita, né? Tipo assim, pra minha mãe, por exemplo, eu tiro e tal. Alguns acreditam, tiro de vez em quando, mas nem todos, né? E tipo assim, mas pelo menos me respeitam também, né? Ou seja, quem não acredita, né? Tipo Mas, assim, não mas você acredita já teve alguém já fez piadinha, mau gosto, preconceito, assim, alguma coisa com Não, você? não. Aqui você nunca... Não, nunca tive, né? Tipo assim, ninguém que falasse nada. Se falam entre eles pra lá, né? Mas comigo mesmo ninguém chegou a falar. Só no inicinho mesmo, quando eu comecei, que uma pessoa de dentro da igreja, né? Falou que eu tava indo pro caminho errado e tal. Me mandou foto da Bíblia. Mas foi só isso. Eu também não dei importância na época, né? E pronto. E os baralhos, em Bíblia não tem nenhuma menção a eles, não tem? É isso? Não, o que eu acho engraçado também, né? Porque, por exemplo, igual até na época essa pessoa ela mandou uma parte da Bíblia lá onde fala divinatório, né? Tipo assim, que fazer adivinhação, isso não é de Deus. Igual tem muita gente que fala que isso é do diabo e que tal. Só que o que eu acho mais engraçado é que, por exemplo, né? Igual esse é um assunto muito polêmico, né? Que envolve aí religião e tal, né? Então, por exemplo, se você for dentro de um culto evangélico, o pastor, ele não faz revelações, né? Faz revelações. Se você Teve for... interpretações, inclusive, do próprio texto bíblico, né? Isso, não, eu falo assim, até mesmo quando você vai, tipo assim, tem muitos pastores aí que faz mesmo revelação, que fala pra você, por exemplo, aqui tem alguém que está passando por isso, isso e isso. Ou seja, quantos pastores você vê, às vezes, que fala também, que, né, tá repreendido, sai desse corpo, fala que a pessoa tá com o demônio no corpo. Então, ou seja, querendo ou não, isso é o quê? Da onde que a pessoa tá vendo aquilo? Onde que ele tá vendo aquilo? Entendi. Um pregador, por exemplo, de uma igreja, ele também fala ali alguma coisa e de onde ele tá tirando aquilo? É por isso que eu falo, que lá eles falam de adivinhação, mas, por exemplo, quando eu falo alguma coisa pra você, eu não tô falando da minha cabeça, eu tô vendo. Por exemplo, você me pergunta assim, Aline,
fulano vai me procurar? Eu vou tirar uma carta para você, vamos pôr que sai essa carta aqui. O que eu vou falar para você, sim, provavelmente ele vai te procurar, sim. Mas, tipo assim, eu não tô adivinhando, eu não adivinhei, eu não tô tendo visão. Eu não sei o que, tipo assim, não foi ninguém que me falou nada. Eu tirei, eu estudei e o que respondeu foi a carta. Né? Não foi o... Tipo assim, eu não falei aquilo do nada. Então, por isso que as pessoas, às vezes, tipo assim, né, eles julgam, mas não procura saber, né? Tipo assim, pessoa, né? Tipo assim, com crença religiosa e tal. Porque se você for parar para olhar mesmo, pastores, pregadores de igrejas fazem geral, adivinhação, né? Ou seja, isso aqui, igual eu falei para você, não é uma adivinhação. Existe sim videntes? Existe. Você acredita em evidência, assim, Eu não acredito muito. Vai ter a segunda guerra, aqui a terceira guerra mundial agora, mês que vem? Assim, pode ser, né? Tipo assim, que Deus deu o dom, né? Que tem pessoas que realmente têm o dom de ver, né? Mas, não sei. Eu não sou vidente, né? Tipo assim, você já exclui essa Não, eu sou vidente. Igual tem muita gente que às vezes que me procura também e fala, ó, eu quero tudo sobre minha vida amorosa e isso. Igual eu falei, eu não sou vidente. Eu vou jogar aqui a energia de como que tá a sua vida assim, entendeu? Dá super certo? Dá. É onde que a pessoa acha, não, tá morando lá dentro da minha casa, porque tá falando tudo. Tudo que tá acontecendo lá em casa tá falando, mas não é. É porque o que me mostrou isso foi... E como é que é, assim, vamos simular uma pequena consulta aqui. A pessoa chega e fala, eu quero saber se eu vou ter mais 2 filhos na minha vida. Aí como é que você inicia, assim? Ou eu quero saber se eu vou ter um filho. Como é que começa a consulta? O que você pergunta primeiro? Como é que é? Vamos simular uma aqui. Para a pessoa, eu? Você. Eu chego lá, ou eu quero fazer um atendimento com você e eu gostaria de saber se eu vou ter filho. Então, aí no caso isso seria mais pergunta, tipo assim, né? Por exemplo, uma pergunta objetiva, né? Então, ou seja, isso são perguntas diretas, é fácil de responder, mas tem muita gente que às vezes chega, por exemplo, e fala, eu quero saber a energia do meu relacionamento. Então, por exemplo, você. Aline, eu quero saber o que está acontecendo dentro do meu relacionamento. Então, ou seja, ali eu consigo abrir também e olhar o que está acontecendo. Por exemplo, se passou, se aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo no momento, o que você pode fazer para melhorar. Vontade de perguntar, que eu tô, mas tá. Mas aí chegou lá a pessoa. Por exemplo, você vai perguntar, tipo assim, vamos supor, né? Vamos fingir, não você. Ou você quer que eu pergunte se vai ter mais filho ou não? Não, agora não. Vamos fazer pra, deixa né, tipo pra assim, depois das câmeras. Vamos fazer igual, né, quando eu faço. Eu faço uma energia geral, né? Eu sempre falo, conecta, né, comigo. E aí vai servir pra quem, tipo assim, mentalizar a pergunta. Mas vamos supor lá, que a pessoa perguntou. Pega leve comigo, hein? Pega leve, hein? Por exemplo, eu faço a minha oração antes, né? Eu faço lá a minha oração, faço lá, né? Me conecto com quem lá eu tenho que conectar. E eu pergunto, aí, por exemplo, as minhas cartas, a maioria delas pulam também. Mas quando não pula, a gente pode tirar. Vamos ver se aqui. Ó, pulou. Ai. Tá vendo? Tudo que é isso aí? Sincronicidade. Justamente a carta da cegonha. Que confirma o quê? Tá vendo como é que o universo tá aqui? Jesus, hein? Olha a prova aí, hein? Você viu caindo, né? Nossa! Então, ou seja, falando de gravidez, vou ter mais filhos, né? Tipo assim, a gente fez aí, justamente a carta de cegonha. A cegonha traz o quê? É o corte do podcast, eu já vou mandá-la pra casa. A cegonha traz... pulou. A cegonha traz o quê, né? Naquela historinha lá da cegonha, trazer as crianças. Da cegonha. Então, ou seja, numa consulta, a pessoa perguntou, vou ter mais filhos? Caiu a carta da cegonha? Sim, vai ter. Tanto que se a pessoa não quer ter mais, ó, você tá cuidando, você tá prevenindo, porque se você não estiver cuidando e prevenindo, toma cuidado, porque vai vir. Vai vir. Mas daí, qual que é o procedimento? Aí eu cheguei lá, daí você pergunta meu nome, minha idade. Isso, eu pego seu nome e sua data de nascimento. Ah. Seu nome e sua data de nascimento só. Se for pergunta objetiva, igual você fez agora, tudo normal. Agora, por exemplo, você tá passando por algum problema. Aí você faz um resuminho pra mim. Por exemplo, ó, tá acontecendo isso e isso na minha casa, no meu relacionamento. Né, eu queria saber aí. Né? Até bebendo água aqui, porque... Como que tá e como que tende a ficar. Por exemplo, meu casamento tem futuro? Né? Tem muita gente que procura, às vezes, tá acontecendo isso e isso, eu devo separar? E tem muita gente que a gente salva ali, porque a pessoa, às vezes, já tá pronto para separar e você abre o jogo ali, a pessoa tem tudo para dar certo, entendeu? Tem tudo para... Tipo assim, para melhorar, sair daquela situação ali.
E nem sempre é o fim, então, né, geralmente, relação. as suas consultas é uma sessão até um pouco comprida mesmo, um bate-papo, você escuta, você passa informação, troca. Você é meio que uma psicóloga também, isso, assim, né? Tem a parte da terapia, né? É terapêutico. Porque, assim, eu, igual eu te falei, faço a parte divinatória? Faço. Mas, eu, por exemplo, você chegar lá para me perguntar, né, por exemplo, eu devo me separar ou não? Eu podia muito bem te responder, tipo assim, não, ou deve. Mas eu não fico só naquilo ali, né? Eu vou te falar todo um porquê, o que pode estar acontecendo, né? Por que você está querendo tomar essa decisão? E, tipo assim, ali eu vou te orientar. Não vou deixar... E você se considera meio que tendo uma missão, assim, com essa habilidade que você tem de sempre tentar ajudar as pessoas? Você sempre vai por esse caminho de tentar, de alguma maneira... Então, né, tem aquela questão também de, né, não necessariamente ser um dom e ter como uma missão, mas, tipo assim, no meu caso, né, eu acredito que tem sim, né, que eu tenho sim um dom, que tenho uma missão, tanto que eu venho de família espírita, eu tenho uma tia que eu descobri há pouco tempo também, que é, né, tipo assim, que ela também tira cartas. A família da minha mãe era uma família espírita também. Então, eu acredito que eu tenho essa ligação, né, com a minha ancestralidade. Bacana. E uma vez também, né, quando eu comecei mesmo, que eu te falei das velas, né, que eu tinha as respostas, eu perguntei, né, para a espiritualidade se eu tinha, né, tipo assim, se eu tinha o dom de ver e de, né, tipo assim, com as cartas. Aí a minha vela, eu tenho as fotos lá em casa, né? Aí a minha vela formou uma mulher com as duas mãos assim e sai uma bola de luz da mão dela. Então, ou seja, né? As cartas eu mexo com as mãos. Então, para mim foi uma resposta, né? Que realmente eu tinha sim um dom. E em relação a, não vou dizer se é um dom, que a gente conversou um pouquinho antes. Já até fiz a piada, mas eu não vou fazer a piada não, né? Acho que não, né? Vou fazer a pergunta direta. Você também falou que você se consideraria uma bruxa? Isso, eu estudo magia natural, né? No caso, bruxaria natural. Eu até posto também as minhas magiazinhas, né? Que eu faço lá. Não me considero ainda porque eu não estudei, né? Tipo assim, eu ainda não faço. Na vassoura. Não, né? Mas eu tenho meu caldeirãozinho. Tem o caldeirãozinho? Tenho meu caldeirão. Acabou que chegar lá, hein, Gabriel? Nego que chegar na casa, vai ver o caldeirão aceso e as cartas, vai falar bobagem pra ele ver, né? Tem meu caldeirãozinho. Mas, tipo assim, igual eu falei, a pessoa tem que, né, antes de julgar, tem que tentar entender. Porque existe, sim, o lado negativo, existe, né, tipo assim, quem tá ali pra fazer só o mal, tem. Mas nem todo mundo vai por esse lado, né? Então, tipo assim, eu mesmo trabalho completamente da luz. Então, e assim, já tentei me encaixar... Tem parte negra pesada também, magia negra, não sei se seria nem, não é nem, isso não é magia, né? Isso aí é não, tipo assim, o que seria, por exemplo, né, a bruxaria natural, por exemplo, um tanto de gente pratica bruxaria natural e nem sabe. Por exemplo, se você pegar aí se você tiver aqui plantado de fora da sua casa, por exemplo, um vasinho com arruda, você está praticando bruxaria natural. Por quê? Você não acredita que a arruda ela vai te proteger, por exemplo, de olho gordo, vai evitar de trazer energias ruins para dentro da sua casa? Então, você está fazendo magia natural e você nem está sabendo. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa que acha que é uma coisa de outro mundo e não é. Por exemplo, tem aquela espada de São Jorge também, que muita gente... Comigo ninguém pode. Eu mesmo tenho um Comigo Ninguém Pode lá em cima da minha mesinha. Todas as plantas que eu colocava lá, morria tudo. Eu coloquei o Comigo Ninguém Pode, esse durou. Foi o único que conseguiu ficar na minha mesinha intacto. E morrer, você acha que a energia vem e... É pesado, e tipo assim, dependendo da planta, não aguenta. Né? É uma forma de proteção para você também, né? Porque ela absorve ali, né? Igual eu uso os cristais também. Então, é isso. E, tipo assim, e não é que eu acredito naquilo ali, tipo assim, que, por exemplo, você não crê em Deus, você crê, tipo assim, numa planta, você crê num cristal, você acredita nas suas casas? Não. Pra mim, Deus está acima de tudo, né? Tipo assim, tá acima de qualquer coisa. Tanto que eu peço pra Ele também a ajuda, né? Quando eu vou atender. Mas, ou seja, é coisa simples, né? Por exemplo, fazer uma magia, por exemplo, as que eu posto mesmo lá no Instagram. O que eu uso? Por exemplo, ervas ali que pode... por exemplo, que eu acho que pode abrir meus caminhos, né? Ou seja... me dá mais disposição, às vezes eu tô ali, desanimada, tem um incensozinho que eu posso colocar, né, que tipo assim, que o aroma ali vai ajudar, trazer às vezes mais concentração. Entendi. Então é mais ou menos isso. E aqui, a gente vamos fazer uma previsão aqui, não sei se dá. Se der, você faz, se não der, não tem problema não. Não vai ser pessoal,
por exemplo, eu queria envolver alguma questão aqui da cidade, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, não. A gente vai ter uma festa boa da cidade, você consegue ver isso aí? Você vai ter um cantor famoso que vai vir cantar aqui, por exemplo? Se vai vir, se vai ter, a gente pode olhar. Será que vai vir um homem famoso aqui? Se souber o nome, fala aí. Vamos uma previsão sem maldade, né, Gabriela? Essa aí não envolve ninguém. Então, vamos ver, né? se você vai ter a visão boa aí. Vamos ver, né? Quem que vai vir? Espera? Você quer saber se vai vir alguém famoso? Vamos ter um show famoso aqui na cidade. Vamos ver. Então, é a questão, né? Do livre-arbítrio também. Vamos ver, nesse momento, pode ser que tenha. Vamos ver o que, por exemplo, o que pode estar na mente aí de quem que, tipo assim, depende de alguém para que isso aconteça. Então, vamos ver o que essa pessoa está pensando, aí, né? Se pular a garça de novo aí... Se pensa em trazer alguma coisa boa, algum cantor famoso, né? Vamos ver. Então, vamos ver, né? Vamos torcer para conseguir, para esse programa já estar postado antes da festa da cidade. Se não der, a gente volta atrás e vê o que Não tá querendo pular, não. Tô achando que tá meio agarrado essa festa, viu? Será que não vai ter desembola esse trem aí, hein? Aí, Rodrigo, ó, o negócio tá feio. Então vamos ver. Não, mas nós já tivemos um festival gastronômico. Pulou. Vamos lá, né? O que eu diria? Vamos ver. Análise da Festa da Cidade 2024. Ih, precisou pedir reforço. E não tá tão longe. Lá ia falar que tá um pouquinho longe. Vamos ver se vai ter alguém famoso. Vamos ver, né? O que estão tentando. Aqui é como se estivesse ainda tentando fechar com alguém. Tá vendo? Tipo até assim, então tá ok, né? Tá nos contratos ainda. Vamos ver o que tá por cima. Provavelmente vem alguma coisa boa assim, ó. Opa! A cartinha dos peixes mostra aí. pra ele aí, pra câmera aí. A cartinha aí dos peixes. Eu acredito que vem. Pode ser que eles ainda estejam tentando fechar alguma coisa. Né? Porque provavelmente tá vendo? sim. Essa aqui, ó, a carta da torre, né? Ela, tipo assim, ela não deu muita certeza. Por isso que eu tirei essa outra aqui. A carta da carta, né? Aqui também pode ter alguma coisa envolvendo com dinheiro. Talvez fazendo algum tipo de, né? Tipo assim, de cálculo mesmo, né? Pra ver o que compensa, o que não compensa. Então, mas eu acredito que vem. E da eleição da cidade? Não vão falar nome nem ninguém, não. Como é que vai ser a eleição aqui em Passatempo? Vai ser diferente? Você pode fazer alguma... Então, a eleição, nada tipo assim... ou melhor, não. Fica a seu critério. Por exemplo, o ideal seria, tipo assim, né, a gente fazer. Tipo assim, né, por exemplo, quem que são os candidatos, quem tem chance de ganhar. Mas, ou seja, eu acho que, né, tipo assim, que não seria muito... Vamos largar pra lá, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, né, envolve pessoas e querendo ou não magoa, expõe né? mais Acha pessoas. Ruim, então deixa, vamos só torcer. Mas, por exemplo, ser na uma época coisa do boa. concurso, igual, né, tipo assim... você falou do concurso, na fala época aí do um concurso, pouquinho. eu atendi muita gente que queria saber se ia passar. E passou. E passou. Mas tipo estudou assim, também, né? Estudou. Não, mas e teve muitas pessoas também que pediu conselho. Eu vou passar? O que eu preciso fazer para passar? Tinha muita gente ali que não estava fazendo nada e que queria passar. Aí milagre você Teve fala que não faz, eu até né? acompanhei muito. E tipo assim, ele querendo ou não, ele ficou classificado para depois, entendeu? Tipo assim, só que eu falava com ele, falava assim, pode ficar tranquilo que você vai ser chamado. Falei, a primeira vez que eu tirei, eu falei que você ia passar. E aí tem pouco tempo que ele falou, que já até assinou, já foi contratado. Aqui, eu acho que a gente pode remarcar. Não, efetivou, né? Vamos remarcar, acho que fazer um novo programa desse aqui, eu acho, porque... Mas nós vamos fazer um mais polêmico, né? Esse primeiro aqui, você quer contar mais alguma história bacana, alguma coisa que você queira dizer, fazer um jabazão aí pro pessoal te procurar, porque aqui a gente já vai mais ou menos, tá quase praticamente encerrando. Você gostaria de passar alguma mensagem, alguma coisa? Então, até igual eu falo, pode olhar para a câmera ali. O assunto é, né, tipo assim, é bem extenso. Extenso, isso. Se a gente for entrar aqui, né, tipo assim, são muitas coisas. Mas é isso, né? O que eu queria falar é que para quem não conhece, né, para conhecer o meu trabalho, né, graças a Deus, de quando eu comecei também até agora, ou seja, aumentou muito a demanda. Eu atendo muita gente daqui de Passatempo, mas eu atendo muita gente fora também. Né? Internet pelo fato, dá essa possibilidade, pelo fato né? de eu trabalhar também, né? Tipo assim, de ser online. Mas já teve gente de fora também que procurou para fazer presencial, até de fora mesmo. Então, ou seja, para as pessoas quebrar um pouquinho, às vezes, o preconceito, né? Não achar que isso aqui tem vínculo nenhum com religião, né? E tirar mesmo para saber como que é. Porque, assim, é uma ferramenta muito poderosa para autoconhecimento. Né? Depois eu vou até fazer uma aqui, vou tirar uma ultimazinha aqui para, né, tipo assim, daquela que a gente tirou primeiro.
E no mais é isso, né? Para conhecer mesmo, eu faço, posto, né? Quem não me segue ainda me seguir nas minhas fala redes aí seu sociais. Instagram aí, ó. Terapia com Oráculos. @terapia com Oráculos. Terapia com Oráculos. Né? Me segue lá, acompanha. Uma vez por mês eu coloco as caixinhas. Eu agora até comecei a responder, né? Como a gente tá conversando aqui agora. Porque antes eu digitava mesmo, né? Eu escrevia normal. Agora eu tô gravando os vídeos para tentar fazer uma coisa mais real, né? Pra pessoa ter mais, né? Tipo assim, ver como que é mesmo, né? E no mais é isso, né? Para quem tiver dúvida, ficar curioso, querer saber como que é, igual muitas pessoas também já me perguntaram sobre, ai, Aline, você recebe espírito quando você tá tirando carta? Entendeu? Tipo assim, tem muita dúvida e curiosidade. Por isso que eu quis fazer mesmo, né? Por exemplo, as tiragens ao vivo pra pessoa ver que não tem nada de anormal. Eu achei legal, tá te convidando justamente por isso também, uma forma de você mostrar uma coisa. Eu não conhecia muito, para mim foi um aprendizado, achei legal, né? E muito você trazer isso também, né? E o que eu acho mais legal é de ter isso aqui em Passatempo, né? Que são coisas que 30 anos atrás você não imaginava de ter, né? De ter Mas isso igual aqui, eu te falei, né? A gente fica muito... O próprio cigano era meio até um preconceito, o pessoal vinha ficar fora da cidade, sempre teve essa aqui pecha, tem muito né? tempo que não que vem não cigano, vem. né? Você já encontrou com algum cigano assim? Já encontrei mais fora. Igual uma vez mesmo uma cigana leu a mão da minha mãe e o que ela falou deu certinho. Dá certinho. Então, tipo assim, só que a pessoa tipo assim, não precisa ter preconceito, né? Porque não tem, tipo assim, não é nada de outro mundo. É uma coisa simples, é igual eu te falei mesmo, qualquer um pode pegar ali, estudar entendeu? E tirar, normal, né? Não precisa vincular nada, nenhuma religião, né? Hoje mesmo eu fico quietinha na minha, eu não participo de religião nenhuma, porque, por exemplo, todo lugar que você quer ir, mas, né, todo mundo não vê com bons olhos, né? Então, ou seja, eu prefiro ficar na minha. Mas não tem nada de outro mundo, né? É tudo bem tranquilo. Isso. Então, quem quiser conhecer, né? Quem quiser... Pode procurar, pode ir lá ver como que é. Igual que sempre quem vai uma vez não fica sem. Inclusive... Eu tenho clientes de todo mês, que faz energia por mês, que faz energia de semana. Tem já os clientes fixos desde quando eu comecei. E graças a Deus, cada dia mais pessoas conhecem, né? E é isso, não pretendo parar. Muito bem, sucesso para você então. Obrigada. Vamos aguardar a festa da cidade, vamos aguardar a cegonha, né? Que pelo jeito tá vindo aí. A cegonha vamos ver. Quem sabe essa cegonha não foi para você, hein? A gente faz uma gravação depois. Ô Aline, mas bacana demais. Primeiro, né, quero te agradecer por você ter topado aqui, né? Porque sempre é uma coisa... a oportunidade. É uma coisa difícil. A Aline é parceira lá do Passatempo Tem, viu? Quem não conhece ainda, quer seguir lá o meu perfil no Instagram. A Aline, de vez em quando, posta sempre, lá, né? Marca lá, eu compartilho com ela lá, que eu acho bacana. E nesse mundo tão louco, faz uma previsão aí pra gente do mundo, assim, vai melhorar as coisas, o povo tá muito doido. Como é que é isso? Dá pra ver se vai ter alguma evolução? Esse negócio de mundo, por exemplo. Caos, não tem jeito. É igual eu falo, tipo assim, igual, por exemplo, tem muitas videntes aí famosas, né, por exemplo. No meu caso, eu não sou vidente, né? Por exemplo, igual você vê essas videntes aí, faz previsão de guerra, que cantor famoso vai morrer e tal. Eu não trabalho dessa forma, entendeu? Então, por exemplo, às vezes você quer uma previsão para a cidade, né? Tipo assim, qual tipo de previsão, por exemplo? Por exemplo, que eu posso fazer para você, né? Por exemplo, todo início do ano tem muita gente que faz, né? Vão ver ali mês a mês. Então, ou seja, eu faço a previsão anual da pessoa, eu faço a minha também, para me saber ali como que vai ser janeiro, como que vai ser fevereiro, como que vai ser todos os meses, entendeu? Mas, ou seja, é tudo de forma também, por exemplo, conselho, te aconselhando. Porque pode reparar que a maioria dessas videntes que faz também, né, que tem essas visões, é tudo coisa negativa. Sempre. É que vai acontecer isso, parece que é o que dá mais ibope, né? Parece. Isso, né? Nunca né? Bem, né? E tipo assim, eu não gosto desse lado. Até porque, igual eu falei, também não sou vidente, né? Eu trabalho mesmo de terapêutico. É como se fosse um psicólogo. Tá certo. Né? Então, porém, eu vou pelo lado místico. Que você continue, então, fazendo esse trabalho e ajudando as pessoas, né? Que é o mais importante. Que a gente procure saia feliz e que melhore, né? Ou evolua. Esse é o, né? Tipo assim, é o principal, né? É dar conforto, trazer tranquilidade para as pessoas, né? Combinado, então. Então tá bom, Aline, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi show de bola, eu gostei de conhecer um pouquinho das cartas. A gente já vai encerrando agora. Você quer só mandar um tchauzinho pra galera aí?
Tchauzinho, obrigada aí todos, né, pela oportunidade. Me sigam lá e qualquer dúvida, né, podem me chamar para esclarecer, né, para fazer aí uma consulta, que eu tenho certeza que quem ainda não fez também vai fazer e vai se tornar cliente, vai gostar muito, vai sair muito satisfeito. Muito bem. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um podcast, né? Esse programa da segunda temporada, e hoje a gente bateu esse papo mais místico aqui com a Aline. Foi muito esclarecedor para mim, tô até meio assim emocionado. Vamos ver o futuro, o que vai dar. Eu queria só lembrar aqui mais uma vez que esse programa aqui é uma iniciativa da Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, Governo Estadual, Prefeitura de Passatempo, Departamento de Cultura, deixando aquele abraço pro Rodrigo Basto mais uma vez, nosso secretário de Cultura. Abração pro meu amigo Gabriel aqui na produção, Adriano Reis, Elvis Andrade, todo mundo ligado aqui nessa produção do audiovisual de Passatempo, que agora tem esse podcastzinho pra gente conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui. E ficamos aqui até o próximo programa. Lembrando, né, eu tenho o perfil Passatempo Tem aqui da cidade, onde eu divulgo notícias, informações da cidade. De vez em quando você vai ver a Aline lá também, dando alguns conselhos. E a gente vai chegando ao fim de mais um programa. Muito obrigado, até a próxima. É o Radim, mais uma vez aqui em Passatempo. Um abraço, tchau.